Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo 19. Êxodo 19, versículos do 10 ao 22. Êxodo 19, do 10 ao 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marca ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram suas roupas. Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Amém. Senhor, a tua palavra foi proferida, Senhor. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor vem anular agora nesse momento a minha carne, o meu eu, que não seja eu a falar, mas o Senhor através de mim. Pai, que as pessoas que aqui estão neste lugar possam sair daqui renovadas, que as pessoas possam receber aquilo que o Senhor tem guardado para elas no coração. Tome em tuas mãos esse culto, abençoe cada um que aqui está, e que cada um que aqui está, Pai, saia daqui melhor do que entrou. Pai, é o que eu te peço, orando a Ti, no santo nome de Jesus. Amém, meu Deus. Irmãos, antes de falar da palavra propriamente dita, precisamos entender o contexto em que essa palavra foi dita. Esse contexto é um contexto onde o povo de Deus era escravizado no Egito, e Deus havia prometido à geração passada, a Abraão, Isaque e Jacó, que tiraria o seu povo da escravidão. E esse momento é o momento em que Deus levanta Moisés, para que Moisés possa ser o enviado dele, possa ser o boca santa até o faraó, para que pudesse libertar o povo do Egito. Mas Deus também fala para Moisés que ele vai endurecer o coração de faraó, para que a sua glória seja manifestada na vida de faraó, para que todo o povo pudesse saber quem é o Deus de Israel. E é isso que Deus faz. Deus envia Moisés para falar com o faraó, e Deus, através das 10 pragas, ele vai fazendo e mostrando para faraó e para todos aqueles que estão vendo quem é o Deus de Israel. No final, a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, deixa faraó entristecido e todo o Egito, porque todo o primogênito do Egito havia falecido. O Senhor havia matado, mas não tocou em ninguém de Israel. O Senhor havia dito para Moisés, para que Moisés pudesse marcar os umbrais das portas, para quando o anjo do Senhor passasse, ele pudesse saber quem é o povo de Israel. Embora Deus sabia, mas era um ritual que Deus preparava para que o povo pudesse saber quem era o Deus de Israel. E foi assim que aconteceu. E faraó, entristecido, libera
liberta o povo de Deus para ir adorar o Senhor no deserto. Mas nesse interim, Deus também vai dizer, na própria palavra dele, que ele incita o coração do faraó para que ele pudesse perseguir o povo, para que Deus pudesse novamente manifestar a sua glória salvadora na vida do povo de Israel, acabando de vez com a perseguição do Egito ao povo de Israel. E nós podemos ver, que todos já conhecem a história, aquela passagem maravilhosa onde o povo de Israel está sendo perseguido pelo Egito, e o povo começa a murmurar com Moisés, reclamando, dizendo que era melhor que morresse no Egito, porque Moisés tinha levado o povo para o deserto para que pudesse morrer no deserto. E aí Moisés fala com o Senhor, e o Senhor diz para Moisés, para que Moisés pegasse o seu cajado e tocasse na água. E aí o que acontece? O mar se abre. Que milagre maravilhoso. E nesse momento o povo de Israel passa através do mar, caminhando, sendo perseguido pelo povo, pelo Egito. E quando o povo chega do outro lado em segurança, o que Deus faz? Deus fecha o mar diante de todo o exército de Faraó, acabando de vez com a perseguição do povo do Egito. Olha a glória de Deus se manifestando na vida do povo. E todo o povo entendeu quem era o Deus de Israel, o Deus que havia libertado o povo do cativeiro. E aí nós começamos a entender e perceber que o povo continua caminhando no deserto, e ao longo da caminhada o povo começa a murmurar, a reclamar com Moisés, em todo o tempo, que está com fome, que era melhor ter morrido no Egito, que lá pelo menos comia cebola, e aquelas coisas todas, aquelas reclamações, estava com sede, e Moisés, chateado com isso, vai falar com o Senhor. E o Senhor, na verdade, ele queria exterminar o povo e falou para Moisés: deixa eu exterminar esse povo e começar um outro povo através de você. Mas Moisés, condescendente, coração maravilhoso, rico em misericórdia, ele clama ao Senhor o tempo todo pela vida do povo. E o Senhor obedece não, aceita. E faz o quê? Manda codornizes, manda o maná, dá água ao povo. E o povo continua murmurando. Enquanto o povo tinha, o povo estava feliz, estava sorrindo. Quando o povo não tinha, o povo murmurava e reclamava. Isso não acontece nos dias de hoje, né? Não acontece, eu tenho certeza que não acontece. Mas enfim, meus irmãos, e o povo continua a sua caminhada, a sua peregrinação até chegar ao Monte Sinai. Ao longo de 3 meses o povo caminha e finalmente chega no Monte Sinai, o monte de Deus, e eles acampam no deserto. E quando acampa no deserto, o que Moisés faz? Deus chama Moisés para subir ao monte, para justamente falar com Moisés, para dar instruções a Moisés, para que ele fizesse uma aliança com o povo. Deus queria fazer uma aliança com o povo. E aí, Moisés recebe toda a informação que Deus tem para ele, para passar para o povo, e Moisés retorna para passar ao povo tudo aquilo que Deus falou com eles com relação à aliança. E aí nós chegamos justamente no momento em que nós lemos a passagem que eu acabei de ler para vocês, Êxodo 19, do 10 ao 22. Deus pede para Moisés avisar o povo para se prepararem. Por quê? Porque ele ia fazer uma aliança. E como é que seria essa aliança? Entenda muito bem, Deus quer fazer uma aliança com o povo. Preste bem atenção no contexto da situação. Deus quer fazer uma aliança com o povo, fala com Moisés para falar com o povo. Mas é de qualquer jeito que Deus quer fazer essa aliança com o povo? É de qualquer jeito? Versículo 10, por favor. Olha o que Deus diz. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Irmãos, entenda uma coisa: para habitar na presença do Senhor não pode ser de qualquer jeito. Você não pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Deus queria fazer uma aliança com o povo, mas não era de qualquer maneira. O povo precisava se consagrar. Consagração que ele está falando é santificação. Nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos entrar na presença do Senhor brigado com o nosso irmão. Nós não podemos entrar na presença do Senhor mentindo. Nós não podemos entrar na presença do Senhor fazendo o que é errado. Para você habitar na presença do Senhor e criar intimidade com Deus, você precisa se consertar. Nós precisamos nos consertar. Precisamos estar como? Com o coração na presença dEle. E o Senhor, Ele disse para Moisés: Deus quer falar ao povo que no terceiro dia desceria sobre o Monte Sinai à vista de todos. Porém, essa condição imposta por Deus para que se aproximasse de Deus, ou seja, estivesse diante de Deus, a condição era essa qual? Santificação. O povo precisava se consagrar, se santificar. Com Deus, entenda, não existe
O mundo, se você perceber, acontece muito isso. Você cria primeiro intimidade com determinadas pessoas, para depois conhecer. Acontece muito isso. Ah, é amigo do meu amigo? Então é meu faixa, é meu amigo, é fechamento. Você cria intimidade com pessoas que você talvez nunca tenha visto na sua vida. E passa a ter essa intimidade com pessoas que você não sabe nem se essa pessoa é boa, se é má, se é uma boa companhia para você ou se não é. É assim que você faz na maioria das vezes. Muitos de nós fazemos isso. A gente cria intimidade com pessoas que a gente nunca viu na vida, mas porque um amigo apresentou, você é amigo do meu amigo, é meu amigo. Com Deus não funciona assim. Para você criar intimidade com Deus, você precisa se consertar. Você não pode ter mancha, não pode ter mácula. Você não pode estar de forma totalmente errada na presença do Senhor. Porque Deus é santo. E a palavra de Deus diz que Ele é santo, então, portanto, seja santo. É assim que diz a palavra em 1 Pedro 1, 14, 16. Vinícius, põe para mim, por favor, querido. 1 Pedro 1, 14, 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, isso é muito sério. Você fala, e eu também me incluo nisso, que sou cristão, sou servo de Deus. Cristão é quem segue a Cristo. E se você segue a Cristo, você precisa fazer aquilo que Cristo fez, ser santo. Como assim, Barão? Dessa forma? É assim, ser santo. Não tem meio termo, não tem meio termo com Deus. Não, ser santo, mas isso aqui você pode, dar um migué. Não existe isso com Deus. Ser santo é ser santo. Não existe meio termo. Você não pode viver em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Para você estar aqui hoje, você precisa estar sem mácula. Você precisa estar com o coração na presença dEle. Ah, Abraão, mas como é que eu posso me santificar? Você vai saber daqui a pouco. Eu vou passar para você já já como é que a gente faz isso. Assim como o povo foi para o deserto para adorar a Deus, precisava se limpar, assim somos nós, quando saímos de nossas casas para adorarmos ao Senhor. Há muitos anos atrás, eu tenho 9 anos de nova vida, 9 anos de convertido, graças a Deus. As pessoas falam, mas por que você não foi há mais tempo? Porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu fosse há 9 anos atrás, para que eu estivesse aqui hoje. Amém? Amém. Mas eu entendo que é o seguinte, meus irmãos, o culto ao Senhor, ele não começa quando você chega na porta daquela igreja. Ele não começa, muita gente pensa que o culto começa quando você chega naquela porta ali. Quando você bota o pé no portão ali, me vê ali, vê os irmãos ali de fora, dando a paz do Senhor, bom dia, bom culto. O culto não começa ali. O culto, ele começa na sua casa. Ele começa onde você estiver. O culto ao Senhor, ele é diário. Não existe um time para você desligar uma chavinha, agora acabou. Estou chegando perto da igreja, vou ligar a chave. Não existe isso, meu irmão. Você é cristão 24 horas da sua vida. Se você desceu ao tanque, se você foi batizado, você é 24 horas da sua vida cristão. Não existe um tempo para você ser cristão. Você não pode escolher dia, hora para ser cristão. Você é cristão o tempo todo. Até dormindo você é um cristão. Até dormindo você é santo. Você precisa e deve ser santo. Eu não lembro de Jesus na Bíblia deixando de ser santo quando almoçava, quando dormia, quando descansava. Ele era santo em todo o tempo. E como é que hoje nós queremos escolher dia e hora para ser santo? Não existe isso, meu irmão. Fuja dessas coisas que o mundo tem para você, que só tem morte. Não existe no mundo algo que possa ser bom para você e para mim. Não existe. O exemplo, meu irmão, você precisa dar em todo o tempo, no seu trabalho, na sua casa para os seus filhos, para os seus parentes, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo professa a mesma fé que você professa. E como é que você lidar com isso dia a dia? Eu vou fazer o que ele está fazendo porque eu quero ser amigo dele, então eu vou viver como ele está vivendo. É assim que você vive? É assim que o cristão vive? O cristão não vive dessa forma. Um cristão, ele mantém a sua posição perante a sociedade.
Não importa que a sociedade vai pensar de você, não importa se a sociedade vai excluir você da vida dela, e amém. Se a sociedade exclui você, te chama de diferente, glorifica a Deus por isso. Se o mundo acha você diferente deles, glorifica a Deus por isso. Isso é importantíssimo, porque quem não é amigo do mundo é amigo de Deus. E se o mundo enxerga você diferente, amém, porque você é um servo de Deus. Você precisa ser diferente, e tem que ser diferente sim. A sua conduta precisa ser diferente, o seu linguajar precisa ser diferente, a sua forma de adorar precisa ser diferente. Você não pode fazer o que o mundo faz, você não deve mais. O que ficou para trás ficou. Quem mete a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você agora é nova criatura, você agora é um novo ser. Abraão, mas tem dia que a velha criatura quer sair, quer pegar no pescoço de um. Eu sei, a minha também. Eu sou humano igual a você. Eu não tenho diferença nenhuma de você, não. Eu sou humano, tem dias que eu quero pegar lá no serviço alguém, pegar o pescoço e apertar. Sim, eu não estou mentindo. Mas eu entro em oração e falo que o Senhor me perdoa. Me dê força para que eu possa continuar perseverando. Me ajuda, Senhor, a manter a minha seriedade, a minha mansidão. Porque é difícil, irmão, nós vivemos no mundo. Apesar de vivermos no mundo, nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte de um mundo que está por vir. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse é o mundo que nós fazemos parte, que quando nosso Jesus voltar, Ele nos glorificará e levará para a sua casa, em nome de Jesus, amém? E é assim. Então você e eu precisamos viver de forma correta, precisamos ser santo em todo o tempo. E aí eu pergunto a você, o que é santificação? Muitas vezes a pessoa ouve falar em santificação, santificação é ser santo, show de bola, verdade, com certeza. Mas o que é santificação? Santificação é o seguinte, é o processo de tornar algo ou alguém santo. Se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Ou seja, se você escolheu servir, se você escolheu ser servo de Deus, você precisa ser santo, você precisa andar agora de forma correta, você precisa agora ser uma pessoa com uma idoneidade, com uma postura que as pessoas olhem para você, que se tiver que falar mal de você, vai ter que mentir. É assim que você precisa viver hoje, de forma santa, de forma que as pessoas olhem para você e falem, o que eu posso fazer para denegrir mais daquela pessoa? Eu vou mentir. É assim que tem que ser. Elas não podem ter brecha, não podem ter argumento para falar mal de você. Elas têm que inventar, porque você é santo. E é assim que nós devemos viver, em santidade. Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas vão excluir você da vida dela. Isso faz parte, isso na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia. Aconteceu comigo, meus irmãos. Aconteceu comigo. Isso faz parte. Eu não gosto, claro que eu gosto de ter amigos, mas se a amizade do mundo está me afastando de Deus, eu escolho afastar das amizades. É assim que funciona com Deus. Não existe, Deus não divide a glória dele com ninguém. Você não pode querer ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não existe isso. Não existe. É assim que foi, Abraão, mas aí é injusto. Então não sirva ao Senhor. Porque se para você servir a Deus, como o pastor falou aqui, 99,9% não serve. Tem que ser 100%. É a totalidade do seu ser, é a totalidade do seu coração. Você precisa servir a Deus 100% integralmente, todos os dias da sua vida. É assim que funciona com Deus. Existem, meus irmãos, 3 tipos de santificação. 3 tipos. Primeira, santificação inicial. O que é a santificação inicial? É o batismo. É o processo de crescimento em santidade, ocorre na conversão, quando nos tornamos novos em Cristo, no caso o batismo, é quando você crê em Deus e aceita Jesus como seu Salvador. É a santificação inicial, o batismo. A segunda santificação progressiva. O que é santificação progressiva? É o processo de crescimento em santidade ao longo da vida. É onde você coloca em prática os mandamentos do Senhor, vivendo, em obediência à sua palavra. Ou seja, quando você é batizado, geralmente a maioria das pessoas que não conhecem acha que agora os problemas acabaram. Seria bom se fosse assim, né? Mas não é assim que funciona. Eles estão apenas iniciando, porque o inimigo ele fica furioso.
que é mais uma vida que ele perdeu, é mais uma alma que ele perdeu para Cristo. E você acha que ele está feliz? Você acha que ele não vai tentar o tempo todo fazer algo para que você possa cair e ser destituído da glória? Ele vai fazer o tempo todo. Todo o tempo ele vai, seja onde você estiver, ele não vai parar de te espezinhar. Seja no teu trabalho, na sua casa, no futebol, em qualquer lugar, dentro do ônibus. O inimigo não fica satisfeito. Mas, isso aqui, meu irmão, a palavra, é o manual do cristão, é a bússola do cristão, é a direção que o cristão tem, essa palavra. E é isso que você deve se basear, na palavra de Deus. Ao longo do processo da sua santificação, da progressiva, você vai se adaptando àquilo que Deus quer para você, aquilo que está escrito na palavra, vivendo em obediência, não pecando, não adulterando, não roubando, não matando, não falando mal do amigo, não mentindo. É assim. É difícil? Claro que é difícil, mas é assim que funciona. Com Deus funciona dessa forma. Isso é santificação progressiva. Ao longo do seu processo, você vai se moldando aquilo que Deus quer para a sua vida. E Ele vai acrescentando cada vez mais e mais te fortalecendo. É assim que funciona. E a terceira progressão, santificação, é a santificação final. Ocorre quando Cristo retornar e glorificar a sua igreja. Essa é a final. É quando Cristo vem e arrebata toda a sua igreja para o céu. Mas até lá, você precisa fazer da santificação progressiva algo progressivo na sua vida. Você precisa ler a palavra, você precisa jejuar, você precisa orar. Orar por aquelas pessoas que te irritam. Poxa, é isso mesmo. Jesus não falou para você espraguejar as pessoas que te irritam. Ele não falou isso não tem isso na Bíblia não. Se tem isso em alguma Bíblia, meu filho, como diz a palavra, seja anátema, é maldito, que não tem isso na Bíblia. Ele fala para você orar para aquelas pessoas que te perseguem. É difícil? Claro, meu irmão. Você está doido para pegar alguém e fazer uma maldade porque ele te irritou. Aí Jesus fala para você, sabe o que você faz, irmão? Vai para o teu secreto e ora pela vida dele. Peça por ele. Que é isso, meu Deus? Para viver na minha presença dessa forma. E é assim. É assim comigo, é assim com você, se quiser viver na presença do Senhor. É assim que funciona. Como praticamos a santificação, meus irmãos? E aí? Eu já falei várias vezes, já falei algumas vezes. Como é que praticamos a santificação? Simples. Dedicando o tempo de adoração a Deus. Como assim, Abraão? Sim. O louvor é um tempo de adoração a Deus. Quando você louva, quando nós louvamos, nós nos santificamos. Quando lemos a Bíblia, nós nos santificamos. Quando oramos por alguém, nós nos santificamos. É assim que funciona com Deus. Esse momento, meus irmãos, é um momento crucial em nossas vidas. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma. Você precisa ter um tempo de qualidade para adorar o Senhor. Não é um tempo que você está lendo a Bíblia, aí toca o WhatsApp, você para de ler a Bíblia e vai ver o que está acontecendo. Isso não é tempo de qualidade. Não é quando você está orando e você escuta o teu time fazer um gol, você para de orar e vai olhar a televisão. Poxa, caramba, foi fulano que fez o gol. E volta. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você se consagrar, é você entrar para o seu secreto e dedicar aquele momento que você vai estar ali totalmente ao Senhor, colocar o seu coração no altar dele e falar com ele diretamente, com autoridade, com desejo no coração de criar intimidade com ele. E só se cria intimidade com o Senhor se santificando. Como já disse anteriormente, não tem como você criar intimidade com o Senhor sem você antes se santificar, sem você antes se consertar com tudo que está à sua volta, com o irmãozinho que você não quer falar, com a pessoa que você não quer perdoar, com aquela pessoa que você mentiu, com a fofoca que você fez. Não tem como você chegar na presença do Senhor e querer orar ao Senhor e pedir que Ele te abençoe enquanto você estiver errado, estiver imaculado, estiver cheio de mancha. Não tem como. Você precisa se santificar. Você precisa simplesmente pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e entrar na presença dEle santificado. É assim que funciona com Deus, porque Deus não vai aceitar a sua oração enquanto você estiver com o irmãozinho ali, com o coração desejoso que ele se dane.
Não, mas eu já perdoei, já perdoou? Não, mas se ele estiver vindo aqui, eu passo para o outro lado da calçada. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é você simplesmente estar com o coração leve e falar para o meu amigo, ou para o seu amigo, eu te perdoo, mas com o coração, não da boca para fora, com o coração, e você ficar leve, sabendo que aquilo ali te edificou, você sente no coração um alívio. Isso é perdão, é um arrependimento genuíno, e aí você pode chegar na presença do Senhor e falar com Deus. Para eu estar aqui hoje, meu irmão e minha irmã, eu tenho que estar de forma correta. Para eu estar aqui hoje, eu preciso viver de uma forma correta, eu preciso ser santo, eu preciso me santificar. Quando eu saí da minha casa hoje para vir para cá, eu me santifiquei. Eu não posso chegar aqui na porta daquela igreja de qualquer maneira para adorar o Senhor. Eu não posso subir aqui nesse altar, que é um altar santo, assim como o Senhor falou para Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Eu também não posso pisar nesse lugar sem estar santificado, porque esse lugar é santo. O lugar onde você está sentado é um lugar santo. A presença de Deus está aqui. Ele fala que onde tem 2 ou 3 falando em meu nome, eu estou presente. E para você estar aqui hoje na presença do Senhor, você precisa estar santificado. Você não pode estar aqui, como eu já falei, de qualquer jeito adorando o Senhor. Você não pode vir para cá e querer ser crente só daquela porta para dentro. Você não pode ser cristão daquela porta para dentro. Quando acabar o culto, você sai dali, você tira a sua roupa de crente e vai viver no mundo. Não existe isso, meu irmão. Não existe. E depois as pessoas ficam reclamando, por que a minha bênção não chegou? O Senhor não fala comigo. O Senhor fala com o meu irmão do lado, mas não fala comigo. Por que será que Ele não fala contigo? Já parou para pensar? Nós precisamos fazer reflexão em nossas vidas. Às vezes eu faço essa reflexão. Senhor, eu falei com o Senhor, te pedi uma resposta, até agora o Senhor não me deu uma resposta. Eu falo com Deus, eu tenho intimidade para falar com Deus assim. E você também tem intimidade para falar com Deus. Se não tem, crie intimidade para falar com Ele. Você precisa criar essa intimidade. Deus é seu amigo, é meu amigo. Você não tem um amigo que você fala abertamente com ele tudo aquilo que você quer que ele ouça? Você não fala das suas coisas íntimas com o seu amigo pessoal? Todo mundo tem um amigo que é pessoal. Todo mundo tem um amigo que é chapa, que é fechamento, que é irmão. Aquele amigo que sabe todos os seus segredos. Todo mundo tem um amigo desse, uma amiga dessa. Nós temos Deus. Fale para Deus do seu íntimo, daquele secreto que você tem. Ele é seu amigo. Fala para Ele com autoridade, coloca diante dele, o teu coração diante dele, tudo aquilo que você precisa, embora Ele já saiba, mas Ele quer criar intimidade com você, Ele quer que você vá até Ele e falar para Ele, Ele sabe o que eu e você vamos pedir, muito antes da gente imaginar, porque a palavra de Deus, em Salmo 139, 17, 16, vai dizer que Deus fala o seguinte, muito antes de você ter forma, ou seja, você ainda não era nem um embrião, Deus já havia escrito e determinado todos os seus dias. Ele já havia escrito e determinado todos os seus dias, o meu dia e o seu. Então Ele sabe o que você vai pedir, mas Ele quer criar intimidade com você. Ele quer que você chegue até Ele e fale para Ele: Senhor, é isso aqui. Ah, mas Deus não está me respondendo. Diga amém. A palavra de Deus fala em tudo dai graça, porque o tempo de Deus ele é perfeito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é um tempo imediatista, é um tempo que as coisas têm que ser agora. Se não for agora, eu não gosto, eu cruzo os braços, faço pirraça e não quero mais saber. Não é assim com Deus. O tempo que Deus determina para a sua vida é o tempo que Ele está te preparando para receber a sua bênção. É o tempo em que você está sendo preparado, capacitado para reter a bênção que você vai receber do Senhor. Porque se Ele der a você aquilo que você quer, no tempo que você quer, na hora que você quer, você deixa a bênção escapar. E Deus sabe. E Deus não quer que isso aconteça com você nem comigo. Então, meus irmãos, tenha paciência. Aquilo que você pediu a Deus, eu tenho certeza que você vai receber. E se você não receber aquilo que pediu a Deus, Deus vai te dar algo muito melhor do que aquilo que você pediu. Porque Ele faz isso. Ele não só dá o que você quer, o que eu quero, mas muito mais do que aquilo que nós queremos. É muito mais do que podemos imaginar. Deus faz isso, Ele nos surpreende. Deus gosta de fazer surpresa comigo, com você. Ele cuida de você, Ele te ama. Deus adora fazer surpresa, irmão. É tão bom quando você está em casa ou em qualquer lugar de serviço e chega uma bênção e fala assim: oh meu Deus, oh glória. Você é surpreendido, é uma sensação maravilhosa. Estou falando o que aconteceu comigo, é uma sensação maravilhosa. Então, meus irmãos, é isso que eu falo para vocês. Não se preocupe, descansa no Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é bom para você. Irmãos, tome muito cuidado, porque o mundo pensa diferente de nós.
Você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda, com as amizades que você faz. Pô, Abraão, você está falando que eu não posso ter amizade com o mundo? Não, eu não disse isso. Se eu dissesse isso para você, eu seria hipócrita, porque eu tenho amigos que são do mundo. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: cuidado com as amizades que você tem no mundo. Se as amizades que você tem no mundo são amizades que afastam você da presença de Deus, se afasta deles. Eu tenho amigos de infância até hoje, são meus amigos, mas eles vivem no mundo. Eles falam que eu não dou mais moral para eles porque eles fazem futebol no domingo e eu não apareço lá. O que eu posso fazer? Eu não tenho como aparecer domingo para jogar uma bola com eles. Não tenho nem mais idade, porque eu estou cansado pra caramba. Dói tudo, joelho, coluna, dói tudo. Então não tem nem mais jeito. Mas, infelizmente para eles, eu estou na casa do Senhor. O meu domingo é sagrado. O meu domingo e a minha quinta-feira são sagrados. Eu falo para eles: marca um futebol no sábado, num feriado. Eu vou aparecer com o maior prazer para dar um abraço em vocês, um oi, falar da palavra de Deus e vou embora. Não tem mais como eu participar dessas coisas, meus irmãos. Ah, mas você não gosta deles? Não, eu gosto deles. Só que o meio, a vida que eles vivem, a vida que eu vivia, eu não vivo mais. E eu não posso mais viver dessa forma. Eu não posso me dar não posso nem falar, não é prazer, mas essa brecha de estar na presença deles, vivendo o que eles estão vivendo. Porque é mais fácil eu me contaminar do que eu trazer eles para cá. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é inteligente, ele não descansa, ele fica procurando maneiras de fazer com que você sucumba. E se você, como o pastor falou, der brecha, ele vai fazer. Às vezes eu passo no meio da rua, vejo os amigos na esquina: ô rapaziada, tudo bem com vocês? Família bem, mamãe, todo mundo bem? Dá um abraço a todo mundo lá. Ô, chega aí, não, tem que sair, tem que ir, estou com pressa. E vou. Tem dia que eu paro, bato um papo mais alongado e tal, falo da palavra de Deus com eles. Você mudou mesmo, não é mais o mesmo, hein? Poxa, não é que quer ficar mais perto da gente? Não é que eu não quero ficar perto de vocês, é que eu não consigo mais ter esse tempo para viver com vocês. É isso que eu estou falando. Se as amizades do mundo afastam você da presença de Deus, afaste dessa amizade. E isso eu falo também dentro da sua casa. Que é isso, Abraão? Sim. Todo mundo que está na sua casa é cristão? Todo mundo que está na sua casa professa a mesma fé que você? Não. Mas as pessoas que estão na sua casa são seus parentes? Show de bola. Eu tenho parentes também que não são cristãos. Eu os amo da mesma forma. Só que eu não permito e não deixo que eles me seduzam. Aquilo não faz mais parte da minha vida. É minha família, eu amo minha família, eu vivo bem com a minha família, mas tem um limite. Porque hoje eu preciso estar santificado, eu preciso viver na presença de Deus. E para viver na presença de Deus, eu tenho que ser santo, seja na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no grupo de futebol, em todo o lugar. E é assim que nós devemos viver, meu irmão. Santidade. Isso para Deus é primordial. Para você falar com Deus, para ter liberdade de falar com Deus, você precisa ser santo. Que hoje, você possa sair daqui hoje, entendendo isso. Para quando você for chegar na sua casa, amanhã no seu trabalho, dentro da van, no ônibus, qualquer lugar, você seja santo, a sua conduta seja uma conduta exemplar. Para que Deus possa glorificar o nome dEle nas suas atitudes. Eu gostaria de estar encerrando, falando com vocês, uma conclusão. Qual o propósito da santificação? Sabe qual é o propósito da santificação? O propósito da santificação é nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo. Esse é o propósito da santificação. Que você e eu sejamos mais próximos de Cristo possível. Ser igual a Cristo ninguém vai ser. Tenha certeza disso, ninguém vai ser. Mas o mais próximo possível que pudermos chegar dele, pudermos se aproximar dele, que nós façamos. Mas para isso, precisamos ter uma conduta exemplar. Precisamos ter em nosso coração, em nossas mentes, a forma como nós devemos viver, como devemos agir, falar, olhar. O seu olhar precisa ser um olhar reto. A sua conduta tem que expressar Cristo. A sua forma de falar, de andar, de se comportar, precisa espelhar Cristo. Onde você estiver, que as pessoas olharem para você, ela precisa entender, imaginar e ver. Cristo habita nessa pessoa. O Espírito Santo de Deus está com ele. Onde você passar, as pessoas precisam e têm que falar: ali vai um servo de Deus. É assim que nós devemos viver. Você não tem que se esforçar para provar nada para ninguém. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Você não precisa fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. O que nós precisamos é ter uma conduta reta,
diante do Senhor. E o Espírito Santo, ele vai moldando o nosso caráter. E aí a sua postura diante daquilo que o Espírito Santo determinar na sua vida, vai fazer com que as pessoas que estão à sua volta enxerguem o Espírito Santo em você. Amém? Gostaria de orar por você. Pai amado querido, sua palavra foi proferida agora neste lugar. Quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui pregando a tua palavra. Que essa palavra possa ter entrado no coração dos meus irmãos, Senhor, e que eles possam carregar ela por onde eles forem, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu dia, na sua condução. Que eles saiam daqui, Pai, melhor do que entraram. Que tudo aquilo que tem no coração deles, o Senhor venha atender. O Senhor venha dar sabedoria, venha levar agora em segurança para os seus lares. Que amanhã, Pai, ao levantar, a sua glória esteja com eles. E que eles cada dia mais venham se santificar cada vez mais para estarem na sua presença. Oh Deus, toma em tuas mãos a cada um daqui. Que em suas casas eles sejam santos. Que eles sejam santos nos seus trabalhos. Que eles sejam santos no dia a dia. Que eles sejam santos onde plantar a sola dos seus pés. Que eles sejam santos. Que eles sejam exemplo de santidade. Que a tua imagem seja refletida nas ações. Que tudo que eles fizerem seja para a honra e glorificar o teu nome. É o que eu te peço, Pai, orando a ti na noite de hoje. Dá-nos uma noite abençoada de paz, abençoe o nosso sono, abençoe para o nosso descansar, e que amanhã nós possamos acordar revigorado na tua presença, e que possamos viver cada dia mais diante do Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão dos santos seja não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Põe em paz.